Oi, oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Que a paz do Senhor esteja com você. Na nossa aula de hoje, nós vamos continuar aprendendo bastante e eu espero que você aí na sua casa já tenha maratonado aí os episódios dessa série, Uma Luta Diferente, a Armadura de Deus, esses episódios anteriores, né, para você ficar firme contra as armadilhas do diabo, que é o que nós temos aprendido aqui nessa série, não é verdade? Pois bem, na aula de hoje nós vamos aprender muito sobre ainda a oração modelo que Jesus ensinou. Lembra que a gente nas últimas aulas estava aprendendo sobre essa oração? Já vimos a primeira parte, já vimos a segunda e hoje nós vamos para a terceira parte desta oração. Mas antes de ir para a nossa história de hoje e falar exatamente sobre a parte da oração que nós vamos aprender, eu quero contar uma história para você, uma pequena história antes da nossa história bíblica. Você quer conhecer? Então vamos lá. Há um tempo atrás, existiu um homem chamado George Miller. Eu tenho aqui a ilustração, o desenho dele, né? Não é uma foto, mas é um desenho que vai nos ensinar um pouquinho sobre a história de George Miller. Ele viveu há um tempo bom atrás. Antes, bem antes de eu nascer, antes do meu pai nascer, antes do meu avô nascer. Ele viveu lá nos anos de 1800. E George Miller morava na Inglaterra. Ele era um homem que conheceu a Jesus, conheceu a Deus, e ele, por ter conhecido Deus, por ter conhecido Jesus, ele tinha um coração entregue a Deus. E tudo que ele fazia, tudo que ele via, ele queria cumprir o propósito de Deus na vida dele, e ele queria ajudar as pessoas a fazer o reino de Deus acontecer aqui na terra. Lembra que nós aprendemos na semana passada? E aí, crianças, o George Miller, uma certa vez, estava andando nas ruas lá da cidade dele, onde ele morava, no país da Inglaterra, e lá ele viu muitas crianças na rua. E aí, toda vez que George Miller passava e via essas crianças na rua, George Miller ficava incomodado. Ele voltava para casa pensativo e voltava triste porque via aquelas crianças na rua. E aí, ele tinha uma esposa. E junto com a esposa dele, eles resolveram acolher algumas dessas crianças. E aí ele começou acolhendo uma, depois levou 2, 3, 5, 10, 15 crianças para casa dele. E aí imagina que George Miller teve que fazer uma mudança na vida dele, né? Na casa dele, porque imagina, primeiro não tinha filhos, e aí de repente começa a ter crianças, muitas crianças na casa dele, e aí muitas dessas crianças que ele levava, algumas não tinham pais, seus pais tinham morrido mesmo, por isso elas moravam na rua, e outras crianças não tinham, os seus pais tinham abandonado, elas não moravam com seus pais, os seus pais tinham largado essas crianças, olha que triste. Mas George Miller, entendendo que ele como filho de Deus tinha sido acolhido pelo Pai Celestial, agora ele tinha um Pai Celestial, ele dizia, não, eu não posso deixar essas crianças assim, eu tenho que apresentar esse Pai Celestial para essas crianças. E como que elas vão conhecer esse Pai Celestial se elas ficarem assim, morando na rua, sem ninguém falar sobre esse Pai para elas? E aí George Miller então resolveu acolher essas crianças. Imagina que a casa dele foi ficando tão cheia de crianças que ele teve que abrir um orfanato. Ele teve que chamar pessoas para ajudar ele e abrir realmente um orfanato. Olha só, uma casa bem maior, né? Um lugar mais espaçoso, com mais quartos, com mais camas. Porque imagina, George Miller tinha que alimentar essas crianças, dar roupas para elas, né? Escola, proporcionar o estudo para elas, né? Porque é importante estudar e cuidar de cada uma daquelas crianças. E ainda mais, além disso tudo, George Miller ensinava sobre o amor de Deus. Em primeiro lugar, não só falando, mas ele ensinava sobre o amor de Deus a partir do momento que ele recebeu aquelas crianças para dar uma vida diferente para elas, para dar um lar para elas. Olha que coisa linda. E George Miller, crianças, começou, né, com essas poucas crianças, mas até chegar ao ponto de ter esse orfanato. E nesse orfanato, você sabe o que é um orfanato? Você já ouviu esse nome? É um lugar, né, que crianças órfãs, olha o nome, órfão, orfanato, é um lugar para crianças, para pessoas órfãs, que não têm onde morar porque não têm os seus pais, porque não moram com seus pais, né? E George Miller, então,
criou esse orfanato para cuidar dessas crianças. Imagina que o país dele, a Inglaterra, é um lugar que a maior parte do ano é frio. Lá é muito frio. E aí o que acontece? Imagina que essas crianças na rua passavam muito frio, passavam fome, e ele não aguentou. Ele realmente deixou o amor de Deus transbordar na vida dele e deu um abrigo, um lar para essas crianças. E aí, crianças, olha só, um certo dia, já estava à noite, quando um dos ajudantes dele, lá do orfanato, né, que tinham pessoas que ajudavam essas crianças, ajudavam o George Miller, um dos seus ajudantes chegou para ele e disse assim: olha, George Miller, amanhã, para o café da manhã, nós não temos pão. Tá faltando pão e como nós vamos alimentar nossas crianças? E aí, gente, o George Miller falou para o ajudante dele: olha, vamos orar, vamos pedir a Deus e vamos agradecer também. Crianças, no dia seguinte, George Miller desceu, né, para a parte da mesa lá onde eles faziam a refeição com as crianças, era uma mesa grande, imagina. E aí foi levar as crianças, né, para poder fazer o café da manhã, para poder tomar o café da manhã. Mas lembram? Não tinha pão. E George Miller ainda assim, na hora certa elas acordaram, foram, né, fazer suas necessidades, escovar os dentes e desceram para poder fazer o café da manhã. Ele, com todas as crianças sentadas à mesa, ele orou pedindo a Deus pelo alimento de cada dia e agradecendo a Deus pela provisão dele, pelo alimento que Deus estava dando para eles. Aí você pode pensar, mas naquele dia não tinha pão. Como ele estava agradecendo por um alimento que nem estava lá? George Miller conhecia a oração do Pai Nosso. George Miller já sabia falar com Deus, ele sabia conversar com o grande amigo Jesus. E ele sabia que Deus, o nosso Deus, é um Deus de provisão. Isso quer dizer que é um Deus que não deixa nos faltar nada. Ele nos dá o que a gente precisa a cada dia. E aí, sabe o que aconteceu, gente? Imaginem que quando ele terminou de fazer a oração dele, agradecendo pelo pão de cada dia, pedindo o pão de cada dia, olha o que aconteceu. Houve uma batida na porta. Toque, toque, toque. Aí, quando um ajudante dele foi abrir a porta, imaginem que era o padeiro da cidade deles, chegando lá com uma cesta de pães. Olha só. Aquele padeiro chegou lá e disse assim: olha, teve um problema na minha padaria, os meus ajudantes fizeram mais pães do que deveriam fazer e esses pães iam estragar lá, porque a gente não consegue vender todos esses pães todo dia. E aí, a gente sabe do orfanato de vocês e viemos aqui trazer esses pães. Crianças, olha que maravilha, olha que milagre. Deus, o nosso Deus, é um Deus que não nos deixa faltar. Imagina a alegria daquelas crianças, só com um copinho lá pronto para receber o leite, sem nada para comer com o leite. E aí, olha só, o pão chegou. O pão daquele dia chegou naquele orfanato onde George Miller era um homem que confiava e sabia que Deus ia prover o pão de cada dia. E aí, crianças, aquelas crianças se fartaram, né? Se deliciaram comendo aquele pão tão quentinho. Imagina um pão crocante, quentinho, chegando da padaria naquele orfanato. George Miller, naquela manhã, imagino que agradeceu ainda mais a Deus pela provisão daquele dia que não deixou a comida faltar na mesa naquela manhã, lá na Inglaterra. Olha que coisa boa, né? A gente saber que o nosso Deus é um Deus que cuida. Ele cuidou do George Miller e daquelas crianças naquele orfanato há muitos anos atrás. Ele cuidou do povo dele há muito mais tempo atrás ainda. Ele cuida de mim hoje e cuida de você hoje, aonde você está. Ele cuida de nós e cuida do nosso alimento, da nossa provisão, não nos deixando faltar nada. Vamos entender melhor um pouquinho com essa história que a gente aprendeu agora de George Miller, o que na nossa oração, na oração modelo que Jesus nos ensinou, o que nós podemos aprender sobre isso, sobre o pão de cada dia? Vamos ver? Vamos nos lembrar da oração modelo que Jesus ensinou? Olha só, Mateus 6, versículo 9, a partir do versículo 9. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Olha só, o versículo 11 diz: dá-nos hoje o pão nosso de cada dia.
Vocês lembram que os discípulos queriam aprender a orar? E Jesus ensinou em primeiro lugar a adoração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A primeira coisa que nós devemos fazer então é adorar o nosso Deus, dizer o quão santo, o quão grande, o quão perfeito Ele é. E aí, em segundo lugar, vocês se lembram que nós aprendemos na aula passada? Submissão. Nós devemos pedir que Deus faça a vontade dEle, que a vontade dEle seja feita na nossa vida. Olha só essa palavrinha, submissão. Missão quer dizer que a missão de Jesus também vai ser, nós estamos debaixo dessa missão, nós estamos juntinhos com Ele nessa missão. Nessa missão, lembra de fazer o reino dele acontecer aqui na terra. E para que isso aconteça, a gente tem que se submeter, a gente tem que deixar, permitir que ele faça a vontade dele na nossa vida, não é? E aí hoje, com essa parte da oração, dá-nos o pão de cada dia. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Olha só, Jesus também ensinou na oração a petição. Palavra diferente, né? Essa palavra petição quer dizer que nós podemos pedir, que nosso Deus é um Deus que quando a gente pede, Ele nos atende. Lembrando que Ele quer fazer a vontade dEle na nossa vida. E nós podemos sim pedir a Ele pelo nosso pão de cada dia. Ele quer que a gente saiba que Ele é quem nos dá, Ele é quem nos sustenta, Ele é quem nos provê. Nós devemos sim pedir a Deus pelo nosso alimento. Como diz a oração, olha só, vamos relembrar ela aqui do comecinho. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Nós podemos pedir isso. George Miller, lá na Inglaterra, muitos anos atrás, pediu. E Deus trouxe aquele padeiro com aqueles pães quentinhos, fresquinhos. Deus, crianças, nos ajuda e Ele nos acolhe sempre, sempre que a gente precisa. Ele nos dá o alimento. Você pode observar na sua casa. Você pode observar. Cada dia você tem o que comer, não é verdade? Cada dia você tem o que comer na sua casa. Não te falta o alimento, não é? É Deus provendo na sua casa. Mas será que foi só lá na casa de George Miller, naquele orfanato, que Deus deu a provisão? Ele trouxe aqueles, mandou? Não. Mas será que foi só naquele tempo de George Miller que Deus proveu o alimento, que Ele não deixou faltar comida para aquelas crianças? Será que foi só naquele tempo? Vamos ver? Nós vamos ver agora que muito antes de George Miller, muito antes até de Jesus estar aqui na terra, Deus já trazia, já enviava o alimento para os filhos dele, não deixava o alimento de cada dia faltar. Olha só, olha quem é esse senhor aqui de barba longa, Moisés. Moisés, lembram que ele viveu no Egito, saiu de lá ordenado por Deus, né, enviado por Deus para resgatar, para tirar o povo da escravidão lá no Egito. Lembram disso? E aí, ao saírem do Egito, aquele povo passou 40 anos no deserto. 40 anos caminhando, viajando pelo deserto até chegar na Terra Prometida. Não foi assim? E aí, durante essa longa jornada, essa longa viagem, Deus proveu também, o alimento para aquelas pessoas. Teve dias que não tinha água para beber, faltava água, a multidão, aqueles milhares de pessoas estavam com muita sede. E o que aconteceu? De rochas, Deus providenciou a água. De riachos, que as águas eram amargas, Deus providenciou a água doce para que eles bebessem e matassem a sede. Em dias que eles não tinham o que comer, toda a comida, tudo que eles tinham já tinha acabado, a fome chegou e o que aconteceu? Deus enviou. Lembram? O maná, aquele pão que Deus enviou do céu, pãozinho que quando eles acordavam, saíam das tendas, estava lá. Aquele pão, né? Não é como o pão de hoje, mas era o alimento para eles, para o povo de Israel, para o povo de Deus no deserto. Lembra que à tarde também Deus enviava codornizes, codornas, né? Aves que eles podiam pegar, assar para comer e se alimentar. Então, olha só, crianças, Deus cuidou e alimentou o seu povo no deserto. Ele não deixou a comida faltar lá no deserto para Moisés e para o povo dele. Mas será que Deus foi só no tempo de Moisés também? Será que em outra época isso não aconteceu mais?
A gente viu o que aconteceu com George Miller, mas antes também de George Miller e com certeza muitos outros lugares, Deus também deu a provisão do alimento para o profeta Eliseu. Certa vez, um homem foi levar para o profeta Eliseu 20 pães e algumas espigas de cevada. E aí, o profeta Eliseu, que estava com um grupo de profetas, disse para o homem: olha, pode distribuir esses pães para os homens. Só que não era um grupo pequeno de homens. Sabe quantos homens eram? Eram 100 homens. E aí, o homem perguntou, né? Mas o senhor quer que eu entregue esses 20 pães? Mas são 100 homens. 20 pães não vai dar para metade. Como que eu vou fazer isso? Como que esses homens vão se alimentar? Eles podem até ficar brigando pelos pães. O profeta Eliseu disse: pode entregar para eles que Deus me diz que eles vão comer, vão se satisfazer e ainda vai sobrar. Pode entregar. Crianças, será que aconteceu isso? O nosso Deus não falha. O nosso Deus é um Deus que cumpre o que ele diz. E aí, com a confiança de Eliseu, isso aconteceu. Olha só, os homens, né? Os profetas que estavam junto com Eliseu, um grupo de 100 homens, comeu os pães e se fartaram. Aqueles 20 pães, de uma forma milagrosa, se multiplicaram. E nenhum homem daqueles 100 ficou sem comer e se alimentar naquele dia. E a Bíblia ainda diz que ainda sobraram pães. O nosso Deus é um Deus maravilhoso, crianças. Ele não deixa faltar o alimento na nossa casa. E aí nós vemos que Deus alimentou o povo dele no deserto, lá com Moisés, durante aquela jornada de 40 anos. Deus alimentou aqueles 100 homens, aqueles 100 profetas naquele dia, lá com o profeta Eliseu. Deus alimentou aquelas crianças lá no orfanato com o George Miller, há tanto tempo atrás. E Deus alimenta você hoje na sua casa, traz o alimento aqui para minha casa e não nos deixa faltar nada. Ele traz, ele nos dá a provisão, é ele quem nos sustenta. Aí você pode perguntar assim: tia Mical, mas o meu pai é que compra o pão aqui para casa, o alimento, a comida, é ele que traz o alimento todo dia. Por que você está falando que Deus é quem nos sustenta, que Deus é quem traz? Olha só, crianças, vocês se lembram de uma história que eu contei aqui há um tempo atrás? Eu vou deixar até o link desse vídeo aqui para você assistir ao final dessa lição, se você quiser, uma aula sobre a gratidão, e que a gente aprendeu com a história do Felipe e o biscoitão. Você se lembra? Para o pão chegar na sua casa, ele passa por tantos lugares antes, né? Antes de ser pão, na verdade. Ele começa lá na fazenda, né? O trigo sendo plantado pelo agricultor, depois ele sendo colhido, sendo socado, né? Sendo bem trituradinho para fazer a farinha, para depois chegar na padaria, para o padeiro fazer o pão e o pão chegar na sua casa. Olha só, tô relembrando essa história para você se lembrar que antes de você ter o alimento, o almoço no seu prato, o arroz, o feijão, a carne, a saladinha, antes de você ter tudo tão legal, tão bonito no seu prato, muita coisa precisou acontecer para esse alimento chegar aí, não é verdade? Olha só, o papai precisou ter um trabalho para poder ter o dinheiro também e comprar essa comida, não é? Sua mãe, o seu pai, as pessoas que cuidam de você, precisou ter esse trabalho, ter esse lugar para elas poderem ter o dinheiro e comprar essa comida. Isso é o cuidado de Deus. Antes até do seu pai ter o trabalho, sua mãe ter o trabalho, para poder colocar o alimento na sua casa, para poder comprar esse alimento, Deus permitiu, Deus cuidou para que a natureza produzisse esses alimentos. Porque olha só, a gente vai lá no mercado e compra o arroz, mas para o arroz estar lá no saquinho embalado, ele precisa ter saído da fazenda, né? Da lavoura. Do mesmo jeito, feijão, do mesmo jeito a cenoura, do mesmo jeito o tomate, do mesmo jeito todos os legumes, todas as verduras, né? Então, olha só, Deus é Ele quem nos sustenta. Ele permite a chuva descer, regar, molhar todas as lavouras para que aquilo seja colhido, levado para o mercado, né? Ele permite que as indústrias funcionem para produzir os alimentos que não vêm lá da lavoura, né? Os alimentos industrializados, ele permite que essas indústrias funcionem. Ele deu inteligência para o homem, para a mulher, para o ser humano, para trabalhar, deu vigor, deu força, deu saúde. Imagina, uma pessoa doente, ela tem condição de sair de casa para trabalhar e ao final do dia, ao final do mês do seu trabalho, receber o seu pagamento, o seu dinheiro? Não tem, né? É tão difícil para uma pessoa doente, ela tem que ter outras formas, né, para poder ter o alimento ali na sua casa. E aí nós vamos nos lembrar sempre
Quando você, de repente, abrir a sua geladeira, a geladeira da sua casa, o armário da sua casa, e de repente você acha que o que tem lá não vai dar para todo mundo da sua casa, não vai dar para o alimento, para aquela semana, por exemplo, você se lembra, nosso Deus é um Deus que diz, Jesus nos ensinou lá na oração, dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Ele não vai deixar faltar. Quando a gente pede, e Deus conhece o nosso coração, quando a gente pede, Ele sabe que a gente está pedindo porque a gente confia que Ele quem cuida de nós, que Ele quem nos sustenta, que nós somos dependentes dEle. É por causa da graça dEle, do amor dEle que nós estamos com saúde, que nós estamos respirando, que nós estamos vivos, que nós estamos bem. Então, Ele quem nos sustenta. E aí, quando você de repente abrir o armário da sua casa, a geladeira, e vê que ela tá cheinha de coisas gostosas, as coisas que você prefere até, olha só, que você se lembre daquelas crianças que não têm, daquelas crianças que estão faltando o alimento para elas. George Miller, ele teve compaixão por aquelas crianças, ele via e sentia que ele podia fazer algo a mais. E ele acolheu, sentiu muito forte aquele chamado no coração e acolheu para ajudar aquelas crianças. Há uns domingos atrás eu disse para vocês que Paulo ensinou que nós devemos orar por todos, né? Jesus ensinou a oração modelo e Paulo ensinou que nós devemos orar por todos. Então, quando você abrir sua geladeira, seu armário estiver recheado de coisas que você sabe que não vai faltar comida tão cedo na sua casa, você ore por aquelas crianças, por aquelas pessoas que estão com falta de alimento na casa deles. E, quem sabe, você pode ajudar de alguma forma, não é? Doando alguns alimentos, pedindo ao papai e à mamãe para ajudar alguma família que de repente esteja passando por alguma necessidade. Nós devemos ser gratos a Deus pelo que a gente tem. A gente tem o que a gente precisa cada dia para viver. Na verdade, a gente tem até mais, né, do que a gente precisa para viver. Então nós devemos ser gratos por isso e nos lembrar sempre que nós devemos, assim como Deus não nos tem deixado faltar o pão de cada dia, que Ele não deixe faltar para outras pessoas também. Que Ele abra portas, abençoe pessoas para que essas pessoas, nós, né, abençoemos também a vida de outras pessoas que estão tendo a falta de alimento. Porque lembra da aula passada, nós vamos fazer o reino de Deus acontecer quando a gente dá o pão para alguém que não tem, quando a gente oferece um alimento para alguém que não tem. Com certeza a gente vai estar fazendo o reino de Deus crescer e o amor dele se multiplicar aqui na terra. Para terminar, então, nós vamos colocar a nossa palavrinha de hoje aqui no nosso círculo. Olha só, tá quase completando esse círculo. Adoração, submissão e hoje petição. Nós devemos pedir a Deus que não nos deixe faltar o nosso pão de cada dia. Nós aprendemos com as histórias de hoje, tanto de George Miller, quanto de Moisés, de Eliseu, que Deus proveu o alimento. Ele não deixa faltar. E hoje você já sabe que você pede, agradece e abençoa as pessoas que estão ao seu redor, fazendo o reino de Deus crescer aqui na terra, louvando a Ele, adorando o nome desse Deus tão maravilhoso, que cuida da gente e que não deixa faltar o nosso alimento de cada dia. Amém, crianças? Deus abençoe você, que você tenha uma semana ótima, uma semana abençoada, cheio de gratidão e lembrando sempre que Deus cuida de você, tá bom? Um beijinho e até no próximo domingo.